Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Nós vamos ler do versículo 16 até o 32. Ezequiel 36. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos eu os julguei. E chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: Estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: Assim diz o Senhor, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. E chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei a fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Nós já lemos então o texto de Ezequiel, agora vamos ler o texto de Números, capítulo 6, meus irmãos. Então, esse texto, em conexão com Ezequiel, compõe os textos, não é, da nossa pregação de hoje. Números, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 22 até o 27, até o final. Diz assim a palavra do Senhor: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Até aqui. Eu ainda vou ler os textos do Dia do Senhor 36, né? Hoje vamos ouvir uma pregação catequética. Dia do Senhor 36, pergunta 99, diz bem assim, ouçam com atenção, meus irmãos. O que se exige no terceiro mandamento?
Resposta: que não blasfememos nem façamos mau uso do nome de Deus por maldição, perjúrio ou votos desnecessários, e que não participemos por omissão silenciosa desses terríveis pecados. Em vez disso, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, para que possamos confessá-lo corretamente, invocá-lo e glorificá-lo com todas as nossas palavras e obras. E a pergunta 100: será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão grave, tão grande, aliás, que Deus se ira também contra aqueles que não o impedem nem o proíbem isso tanto quanto podem? Resposta: certamente que sim. Porque nenhum pecado é maior, nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. É por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com a morte. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual a importância do nome de Deus? Qual o valor desse nome? E uma pergunta ainda um pouco mais pessoal: qual a importância do nome de Deus para nós? Nossa geração, meus irmãos, é terrivelmente irreverente. Estamos realmente uma geração bem revolucionária, bem progressista e que rejeita respeito, cuidado, respeito ao ambiente. Nós estamos numa geração um pouco complicada e, por conta disso, há muita dificuldade para entender que o nome de Deus é coisa séria. É coisa séria. Basta darmos uma olhada, não é? Em nossa cultura, na televisão, e vamos perceber que piadas o tempo todo são feitas com o nome de Deus. Artistas, não é, do nosso meio, por exemplo, do povo brasileiro, zombam do nome de Cristo. Pessoas tratam o nome de Deus como se não fosse absolutamente nada. E, na verdade, isso é bem comum, não somente entre aqueles que são ímpios e mundanos, mas também até mesmo cristãos. Às vezes não entendem a seriedade do nome de Deus. Tanto é que em nossa cultura tão cristianizada, coisas comuns que nós ouvimos o tempo todo, termos, falas, como, por exemplo, as pessoas falam muito em Jesus, em Deus, em Jeová, em Javé. É quase como se fosse um bom dia, boa tarde, boa noite. É o nome de Deus, mas muitos falam como se fosse simplesmente uma expressão cultural. Perdeu-se aquela noção, não é, de que Deus é santo e que devemos honrar o seu nome e ter cuidado com o seu uso. Expressões como, por exemplo, que é muito comum no meio evangélico, o sangue de Jesus tem poder, tornou-se equivalente a uma frase comum da cultura. As pessoas falam por uma questão de costume, por força do hábito, e não porque estão temendo a Deus quando falam sobre isso. Percebam que isso é perigoso, meus irmãos. A falta de respeito da cultura atual com o nome de Deus é algo revoltante, pelo menos para cristãos que realmente reconhecem que devemos honrar o nome de Deus, que é santo, e que, portanto, deve ser, nesse sentido, exaltado e respeitado por nós. Olhamos então para o mundo de hoje e percebemos que falta reverência, respeito para com o nome de Deus. Em tudo isso nós podemos até descansar um pouco, porque aqueles que estão atentando contra o Senhor, se levantando contra Ele, eles têm uma palavra do Senhor Deus para eles mesmos. Por exemplo, o Salmo 2 e o Salmo 37, o próprio Senhor fala para os ímpios que o Senhor ri dos ímpios quando os vê se levantando contra Ele, e o Senhor ri. O Senhor olha para a atitude dos homens que acham que são poderosos, que podem contra Deus, e que acham que vão continuar a vida toda, para sempre, zombando do nome do Senhor, e o Senhor ri deles porque vê que está chegando o seu dia, quando eles estarão diante do Senhor, o nosso Deus. A questão, então, sobre o nome de Deus, meus irmãos, e sobre aquilo que o terceiro mandamento nos ensina, tem muito mais a ver com o povo de Deus do que com as pessoas que não fazem parte da igreja. Está muito mais ligado a nós, e por isso temos que refletir. Eu quero resumir então o sermão dessa noite no seguinte tema: devemos honrar o nome de Deus em nossas vidas, porque é nome santo. E vamos pensar sobre isso. Primeiro, por que o nome de Deus é tão importante e porque ele não tem por inocente quem não honrar o seu nome? Esse é o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Por que o Senhor fala isso? Eu quero começar, antes de falar do nome de Deus, eu quero falar do nosso próprio nome, para que venhamos entender a importância disso. Todos nós, vejam,
todos nós temos certa exigência para com o nosso nome. Nós queremos que as pessoas respeitem o nosso nome, nos respeitem. Isso é muito comum. Em uma assembleia, não é? Em um debate público ou então em uma sessão plenária, obviamente, quando alguém cita o nome de outrem, esse que foi citado, ele reivindica direito de fala para que ele possa dar uma resposta. Quando alguém diz alguma coisa, atribui algum valor, alguma fala, que aquele indivíduo citado se sente injustiçado, ele sente que ele foi envergonhado, que o seu nome foi colocado no lixo, ele reivindica: eu quero falar pela ordem, e eu quero falar, eu quero defender a honra do meu nome, eu quero dizer que eu não penso assim, eu quero me defender. Isso é muito comum em um debate político, em uma sessão plenária, e na verdade esse zelo pelo próprio nome não é algo que está apenas no contexto político ou de debate, mas no próprio uso diário, no nosso contexto comum. Qualquer um de nós exige respeito pelo nome, pelo próprio nome. Ou seja, nós somos zelosos com o nosso próprio nome. Se ouvimos o nosso nome na boca de alguém, vamos querer saber: o que vocês estão falando de mim? O que vocês estão falando de mim? Qual é o assunto aqui que eu ouvi o meu nome no meio dessa conversa, no meio desse grupinho? Nós somos assim, nós queremos saber. Não queremos ouvir o nosso nome sem saber o que estão falando de nós. Quem sabe aquilo que estão falando, de repente, seja injusto, não seja verdade, e por medo de que isso aconteça, eu quero saber o que estão falando de mim. Então isso é realmente muito comum para nós, meus irmãos. E na verdade é uma das coisas mais normais que vemos em nosso contexto. Nós somos zelosos, não queremos ser injustiçados por ninguém, nem que as pessoas desrespeitem o nosso próprio nome. As pessoas são zelosas pelo seu próprio nome, mas também pelo nome de seus pais, por exemplo. Vamos pensar aqui, fazer uma breve reflexão sobre isso. Olha, pensando primeiro em relação a casamento ou mesmo aos filhos. Quando, geralmente, um casal assume, não é, publicamente esse casamento, e se casa realmente, não é, o que acontece, como comum em nossa cultura, é que o nome do esposo vai ser acrescentado ao nome da esposa. Isso é normal. E algumas pessoas acham que isso é uma coisa cafona e antiquada. Isso, na verdade, é um princípio bíblico, viu? O nome do homem ir para a mulher não é uma invenção da sociedade, não. Nós temos que ser um pouco mais espertos e percebermos que há certas práticas culturais que têm fundamento na Bíblia e nós nem percebemos isso. Achamos que não, isso aí inventaram. Não. A Escritura nos ensina assim, tá? Nos ensina assim. Depois eu falo sobre isso com os irmãos. Mas o ponto é, nós temos essa necessidade, não é, de que o nosso nome, por exemplo, quando casamos, o nome do homem esteja no nome da mulher, por exemplo, é acrescentado. E quando vem os filhos, também do mesmo jeito, o nome dos pais é posto sobre os filhos. Então os filhos herdam o nome dos pais. E adivinha só o que acontece com os pais se os filhos não forem pessoas de respeito. O nome dos pais fica na boca das pessoas como sendo pais ruins. É um detalhe muito importante. Muito importante. Quando filhos são rebeldes e dão mau testemunho, os pais é quem pagam o pato. Isso é algo tão sério que, a nível legal, os pais respondem pelos filhos, mas mesmo em questões de prática cultural, as pessoas vão olhar para os pais e dizer que esses pais são ruins porque aquele filho é ruim. Então, no fim, as ações dos filhos fazem com que o nome dos pais seja desonrado, desrespeitado. Isso é um princípio muito básico. Não é? E nós entendemos isso muito bem. Isso é normal, todo mundo conhece isso, todo mundo entende essas coisas. E todos vão defender. Inclusive, em nossa cultura, há frases interessantes, não é? Por exemplo, quando você ouve alguém falar alguma coisa do seu pai ou sua mãe, não é? Geralmente essa é uma frase cultural brasileira: lava a boca para falar do meu pai. Né? Lava a boca para falar da minha mãe. Quem é você para falar da minha mãe? Nós somos assim. Nós queremos defender a honra dos nossos, o nome de nossos pais e o nosso próprio nome. Mas sabe o que é estranho em tudo isso, meus irmãos? O que é estranho, o que eu acho esquisito demais, é que nós temos tanto zelo pelo nosso próprio nome, pelo nome de pessoas que amamos, por nossos pais, mas não temos zelo pelo nome de Deus. Nós não toleramos que alguém fale mal de nossos pais, mas nós achamos normal as pessoas zombarem de Deus em nossa frente, fazerem piadas com o nome de Cristo. Tanto faz como tanto fez. Sabe o que isso mostra muitas vezes? Que a nossa fé, ela é uma coisa somente intelectual. Eu ouvi doutrina, concordei com doutrina, logo eu sou um crente. Não.
Porque eu posso falar isso, assumir, não é um dogma de uma igreja, mas na minha vida eu agi como um ateu. Eu tenho vergonha de Deus. Entende a situação? Eu tenho vergonha, eu nunca defenderia o nome de Deus, porque na verdade, no meu coração, eu não creio que ele existe. Por isso que eu tenho medo, por isso que eu não quero falar e pagar de bobo. Se eu defender Deus diante de colegas, diante de pessoas no trabalho, sei lá, se eu pedir respeito, pelo menos, ao nome do Senhor, parece que eu vou me sentir como se eu estivesse falando de algo que tem a ver com história fantástica, com fantasia e não com a realidade. Percebe como que é, meus irmãos? Quando é com o nome de pessoas que nós conhecemos, que estamos vendo, isso não é algo tolerado. Então, as pessoas que são zelosas pelo próprio nome, estranhamente não zelam pelo nome de Deus. E a verdade é que mesmo cristãos, muitos deles, quando alguém fala, ei, respeita o nome de Deus, a pessoa acha isso exagero. Percebe a incoerência? Eu estou dizendo ao mesmo tempo, respeitem o meu nome, cuidado com o que você fala de mim. E então alguém diz bem assim, ora, respeita o nome de Deus. Ah, peraí, legalista. Ô, legalista. Isso é legalismo, cara. Onde é que Deus se preocupa com pessoas falando do nome dele? Ele não está nem aí para isso. Deus é muito bem-humorado, né? Por que ele se preocuparia com pessoas zombando, fazendo palhaçadas com ele, por exemplo, na televisão, na internet, em showzinhos de artistas que zombam da fé cristã? Por quê? Deus não liga para isso, mas eu ligo. Ora, se nós somos zelosos por nosso próprio nome, Deus não seria pelo nome dele? O terceiro mandamento nos diz exatamente isso e revela como o ser humano muitas vezes é doente na hipocrisia. É doente. Ele não quer honrar a Deus, respeitar o nome de Deus, mas quer ser honrado, quer ser respeitado. Alguns irmãos, pelo menos a maioria daqui, assistiram um filme já há alguns meses, na casa do irmão Jefferson, os irmãos aqui, o filme chamado A Jornada. Se alguém pode lembrar daquele filme. O filme A Jornada é uma ficção, não é? É um filme um pouco antigo, mas é um filme que eu considero muito precioso, porque tem princípios cristãos explícitos ali e que são um tapa em nossa cara, em nossa geração. E nesse filme A Jornada acontece uma coisa bem interessante. Há uma cena em que o senhor Carlyle, o homem do passado, né, aquele que pegou a máquina do tempo e foi para o futuro, para o século XXI, ele é convidado pelos jovens da comunidade, da igreja, uma segunda-feira para ir para o cinema. Ele é um homem do passado, isso não existia na época dele, né? Então ele vai para o cinema. E quando ele vai ali assistir o filme, do nada a cena mostra ele correndo, ele saindo aos berros, aos gritos da sala do filme, dizendo: parem esse filme! Parem esse filme! O homem na tela blasfemou do nome de Deus. Nós assistimos uma cena como essa, às vezes podemos até dar risada, esse cara é maluco, o cara vai sair do cinema gritando, mandando parar o filme porque blasfemaram o nome de Deus. Pois é, nossa geração acha isso uma bobagem, nós até rimos disso. Mas a verdade é, será que essa cena, ou a atitude do personagem ali, não seria a atitude correta? Eu sei que nós não podemos fazer muitas coisas, irmãos, viu? Nós não podemos ser idealistas também, imaginando que, ora, eu ouvi a pregação hoje, o pastor pregou sobre isso, amanhã eu vou mudar o mundo. Não vai rolar. Vamos ser realistas, não vai rolar. Nós temos que ter paciência, orar a Deus e pedir que nos dê força para amar as pessoas. Simples assim. Certo? Quem muda o mundo é Deus, não somos nós. Não conseguimos fazer nada sem o poder do Senhor. Mas o ponto é, a verdade ou o princípio, o respeito pelo nome de Deus foi demonstrado naquele filme. E eu realmente penso que é exatamente isso que o Senhor quer de seu povo. Não é que nós venhamos exigir simplesmente que o mundo se dobre à vontade de Deus. Não é uma teocracia, mas que pelo menos nós, como cristãos, tenhamos esse respeito com o nome de Deus em nossa própria vida. Para o personagem do filme, o nome de Deus ser blasfemado é intolerável, mesmo em uma obra do cinema. Não existe arte nesse sentido para Deus. Sabe aquela coisa, os irmãos me perdoem pelas palavras, mas é o tipo do cristão que diz, eu vou tolerar porque é um nu artístico. Meus irmãos, pecado é pecado, filho. Não dá para fugir disso, não. Não dá para dizer assim, mas é uma arte, pastor. Nós estamos zombando o nome de Deus por uma expressão artística. Isso não existe, tá? Isso sim é invenção dos homens. Deus é o rei soberano do universo e deve ser honrado. Esse é o ponto. Não é? A preocupação com o nome de Deus, então, não deveria ser incomum para nós, cristãos. Houve um tempo que a preocupação com o nome de Deus era algo normal.
Os cristãos do passado, como é demonstrado no próprio filme, eles eram zelosos pelo nome de Deus. Eles batalhavam para que o nome do Senhor fosse honrado. Em todos os ambientes. Não zombem do nome de Deus, respeitem. Não é? Respeitem. E por quê? Porque o nome de Deus, esse é o ponto aqui. O nome do Senhor Deus é Ele próprio. O seu nome se refere a você. Não há uma dicotomia entre o seu nome e você, não. O seu nome fala sobre você. Quando Deus revela o seu nome ao seu povo, Ele está falando sobre Ele mesmo, sobre o seu caráter, sobre a sua natureza. Então, essa é a razão do porquê temos que temer o nome do Senhor. Tem a ver com a sua boa fama e a sua glória que está espalhada em toda a criação. É o nome santo do Senhor. E não devemos fazer mau uso desse nome. Não devemos usá-lo sem reverência, sem pensar em quem Ele é, como qualquer nome. Não é correto que eu, como cristão, venha falar o nome de Deus apenas por um hábito cultural, como se eu estivesse falando qualquer outra palavra que não tem sentido nenhum. Devemos pensar sobre isso. Nós queremos fazer justiça ao nosso próprio nome. Deus não faria justiça ao seu próprio nome? Ele disse: eu não vou ter por inocente quem tomar o meu nome em vão. Palavras do Senhor, meus irmãos. Agora, uma outra questão. O que significa, então, esse terceiro mandamento e o que Deus está dizendo ao seu povo, especificamente falando? Quando lemos o texto de Números, capítulo 6, um texto bem conhecido, não é, dessas bênçãos que os irmãos vão ouvir ainda no final do culto, não é? As bênçãos araônicas, digamos assim, e também Ezequiel 36, quando fala do nome do Senhor Deus, não é? E o terceiro mandamento, isso está muito bem explicado e mostra que o terceiro mandamento, aquilo que Deus ordena ao seu povo, está muito além de apenas falar. Não é apenas questão de falar o nome de Deus, não é? Do contrário, nós não poderíamos pronunciar o nome de Deus de maneira nenhuma. Existe até um movimento entre os evangélicos, não é? É praticamente um novo tipo de judaização do cristianismo, onde as pessoas, elas, para dizer que vão obedecer ao terceiro mandamento, não escrevem Deus, mas escrevem Dus. Comem uma letrinha, colocam um apóstrofo, alguma coisa, Dus. Para dizer que isso significa não desonrar o nome de Deus. Isso é um certo exagero e uma má interpretação da Bíblia, não é? A questão não é somente não falar, porque Deus revelou o seu nome para o seu povo. Então não tem a ver somente com falar ou não falar o nome de Deus. Está muito além disso, na verdade. A questão, então, é que esse nome que Deus ordenou que nós viéssemos honrar e respeitar, não é um nome qualquer, é o seu nome pactual. Os irmãos vão perceber que muitas vezes na leitura da Bíblia, vocês vão ler, às vezes, Deus e às vezes Senhor. Em caixa alta, por exemplo. Deus e Senhor. Essa tradução que nós temos na Bíblia aqui é para demonstrar, na verdade, que quando você lê a palavra Deus, geralmente se refere a Deus de maneira geral. O Deus, de maneira geral. Mas quando você lê Senhor, a palavra por detrás, a palavra no original nesse sentido, refere-se, na verdade, ao nome pactual, ou seja, ao nome que Deus revelou ao seu povo somente. Entende? Alguns traduzem por Yahvé, por Jeová, por Javé. No fim, é um pouco de forçação, porque não sabemos exatamente qual é a pronúncia, mas o ponto é esse. É o nome pactual de Deus. E ele revelou ao seu povo. Ou seja, esse nome refere-se justamente ao relacionamento de Deus com o seu povo. O terceiro mandamento, então, nos diz: não tomarás o nome do Senhor. Esse é o nome pactual dele, não é teu Deus em vão. Ou seja, é literalmente o que o Senhor está dizendo aqui, é dizer justamente isso aqui, ó. Não pronunciarás, nesse sentido, o nome de Deus de forma inútil. Literalmente é isso. Não usem o nome de Deus sem utilidade real. Ou seja, traduzindo para o nosso contexto, não usem o nome de Deus por mera expressão cultural. Usem com temor. E mais do que isso, irmãos, é aqui que mora o problema. O nome de Deus, como sendo o nome pactual revelado ao seu povo, ele foi colocado sobre o seu povo. Lembra do que lemos em Números? Assim colocarás o nome do Senhor no povo. Ou seja, o nome de Deus foi colocado no seu povo. Foi posto sobre o seu povo. Verso 27 de Número 6. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Ou seja, o nome de Deus está sobre o seu povo e por isso não é apenas uma questão de falar de forma irreverente, mas de viver de acordo com a vontade de Deus.
Percebe como a gente consegue minimizar o significado do terceiro mandamento com apenas fala? E aí eu acho que eu estou obedecendo ao terceiro mandamento porque eu escrevi dos, não é? Ou então, como alguns acabam querendo exagerar mesmo, né? Tem cristãos que não conseguem falar, por exemplo, nome Deus ou Yahvé, quem sabe, não é? Ou Jesus. Eles têm que ir para a pronúncia supostamente original. Tem que falar ou Yahvé ou tem que falar Yeshua, por exemplo. É um exagero. É uma força de barra muito grande. A questão todinha tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, pois carregamos esse nome sobre nós, meus irmãos. Não é? Por isso está muito além de apenas falar. Os que mais, então, ofendem a Deus e desonram, não são os ímpios. Não é possível que você está falando isso, pastor. Quer dizer que esse monte de artistas, de pessoas aí ímpias, que zombam dos cristãos, eles não são um grande problema, não. Eles não são um grande problema. Eles não são o povo da aliança. Eles não são crentes no Senhor. Eles são ímpios, aquilo é o que eles fazem. E qualquer outro mandamento eles estão quebrando ali como se fosse uma coisa normal. Eles não ligam para aquilo ali. Não há temor, meu irmão. Não há temor nenhum. Mas o ponto central é compreender que nós, enquanto povo de Deus, que recebemos esse nome sobre nós, é quem desonramos a Deus muitas vezes, por não considerar a seriedade de viver de acordo com o Senhor. Exemplo, eu já falei sobre isso no início. O nome dos pais é colocado sobre os filhos. Se os filhos são filhos ruins, filhos maus, o nome dos pais vai para a vala. É envergonhado. Deus colocou o seu nome santo sobre o seu povo. Logo, quando o seu povo não é fiel, Deus é desonrado. Esse é o princípio do mandamento. Não tome o nome do Senhor Deus em vão. O texto de Ezequiel 36, verso 20, nos diz: e chegando aos gentios, Israel, por seu pecado, por sua desobediência, foi expulso da sua terra, da terra que Deus havia dado a eles. E quando chegaram às outras nações, aos gentios, ele vai dizer bem assim: para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram de sua terra. O povo desonrou a Deus e foi levado cativo. Mas quando chegaram em outro ambiente, em outro lugar, eles desonraram o nome de Deus. E como que eles profanaram o nome do Senhor entre as nações? Não deram testemunho. Não foram fiéis. Não demonstraram respeito com o nome de Deus. Entendem o princípio aqui? Como é que nós cristãos vamos exigir que o ímpio respeite ao nosso Deus se nós não respeitamos? Isso não tem sentido. Como é que eu vou dizer para o ímpio: ei, pare de fazer piada com o nome de Jesus, se para mim, como cristão, o nome de Cristo é qualquer coisa? O povo pagão viu os israelitas ali e eles não respeitavam a Deus, mas profanaram o nome do Senhor entre os gentios. Deixaram de temer ao Senhor. Eles deveriam brilhar ali, meus irmãos. Brilhar. Mas eles ofuscaram a glória de Deus pelo mau testemunho. Percebam então como isso é sério. Eles foram escolhidos de todas as nações da terra para carregarem o nome de Deus, o nome santo. Quem visse a nação que pudesse contemplar os israelitas, contemplaria o povo que tem o nome do Senhor. Aquele povo se chama pelo nome do Senhor. Lembra daquilo que o Senhor diz a Salomão quando ele termina o templo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Olha o peso. Olha o peso aqui. Alguém poderia então dizer: pastor, quão terríveis foram as abominações que os israelitas cometeram contra o nome de Deus. Como puderam profanar o nome do Senhor em nação estrangeira? Aí eu pergunto, a exortação que eles receberam em Ezequiel 36 serve somente para eles? Serviu somente para eles? Não, serve para nós hoje também. Será que nós, igualmente também, não tratamos o nome do Senhor com falta de respeito? Sem entender esse peso? Às vezes nós nos acostumamos com o sagrado, isso é um problema. Se acostumar com o sagrado não é uma coisa boa, não.
lembra de quando você era novo cristão? Você começou a ter as suas experiências com Deus, de buscá-lo. Quando você foi ensinado a orar, você foi ensinado a orar com reverência. A não ser que o seu líder, seu pastor, era um doido, né? Não, mas ele não era um doido. Ele ensinou você a fazer certinho, ó. Respeite a Deus, ore com temor, fale ao Senhor assim. Até recomendou que você lesse os salmos, a oração do Pai Nosso, para você ser moldado em como falar com Deus. E ao passar do tempo, você acaba se acostumando com o sagrado. Você tornou a sua oração uma coisa mecânica, sabe? Uma coisa profissional. Você aprendeu a falar bonito. E então você começa a fazer tudo no automático. E, portanto, você se acostuma com o sagrado e não há mais temor, você não pensa mais, tudo sai no automático, né? Tudo sai no automático. É aquela oração na hora do almoço corrida, onde a pessoa, ela ora no automático mesmo, tem uma lista, tem uma programação na sua mente de palavras a usar, mas ela não está pensando, não está falando com Deus mais, sabe? Não está falando mais com o Senhor. Nós também não fazemos isso? Deus pôs o seu nome sobre o seu povo. Era um povo do Senhor. Várias características identificavam Israel como povo de Deus. A lei era a principal delas, mas tudo que estava ali em Israel destacava eles dos demais povos. A cultura era uma cultura santa, isto é, separada do mundo. Aquilo que era praticado nas nações pagãs não era praticado em Israel, não era aceito em Israel. Mas havia algo muito importante ali, que era o que dava a identidade do povo. Era um sinal ou um sacramento, não é? Que dizia, que mostrava, não só para eles ali, mas também era como eles se viam diante dos demais povos, que eles pertenciam a Deus, que era a circuncisão. A circuncisão era uma marca tão importante para o povo de Israel, que era o seu senso de pertencimento. Eles lembravam que porque eram circuncidados, eles eram o povo do Senhor. Eu pergunto aos irmãos, será que no Novo Testamento Cristo também nos deu uma marca assim, de identificação? Deu. O santo batismo. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto é, o nome do Deus triuno está sobre nós, está sobre a igreja. Percebam que é a mesma dinâmica, irmãos. Deus colocou o seu nome sobre o seu povo. Jesus também, então, nos guia, nos ensina que as nossas ações, nossas boas obras, assim como foi dito aos israelitas, também devem render glórias a Deus. Mateus 5,16 é um texto que todos conhecem. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É assim. Vivendo para a glória de Deus, ou seja, o contrário também é verdade. Se as nossas boas obras, isto é, as obras cristãs, glorificam o nosso Pai que está nos céus, as más obras fazem o quê? Trazem desonra a Ele. Assim, os israelitas profanaram o nome do Senhor. E muitos de nós também, nós cristãos hoje, também muitas vezes profanamos o nome do Senhor. O nome de Deus está sobre nós, meus irmãos. E há um nome destacado para nós cristãos. Um nome bem destacado, pela vontade de Deus o Pai. Lemos em Filipenses 2, versos 9 a 11. Ouçam com atenção. Por isso, o nome que está exaltado sobre nós e sobre todos. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus destacou um nome para nós como cristãos. Nós somos cristãos. É daí que vem. Nós somos cristãos não porque temos uma crista grande. Nós somos cristãos porque somos seguidores de Cristo, discípulos dele, pertencemos a ele. Essa é a razão. Então o nome que está acima de todos está sobre nós. É por isso que oramos em nome dele. Percebam a relação com o nome? Nós somos ensinados pelo próprio Cristo a orar em nome dele. Eu não chego ao Senhor Deus, como alguns querem dizer que tem essa liberdade. E aí, pai, beleza? Não. É com toda a reverência filial em nome de Jesus Cristo. Não é? Porque nós lemos que não há, observem, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4, verso 12. Esse é o nome de Jesus. Será que Deus, então, meus irmãos, ele terá por inocente os que tomam o nome de Cristo em vão?
Será que o terceiro mandamento não se aplica também à igreja hoje? Às pessoas de hoje? Como nós usamos o nome de Cristo? Como nós usamos o nome de Deus em nossa vida? Estamos exaltando o nome do Senhor ou trazendo vergonha a Ele? Ou profanando o nome dele como os israelitas fizeram no passado? Israel profanou o nome do Senhor, no lugar onde estiveram. E nós, como estamos tratando o nome santo do Senhor, o nome que é exaltado, o nome digno, aquele Rei da Glória que chegou nos céus e é o digno de abrir todos os selos. É o todo-poderoso Rei, o exaltado nos céus, como nós, porque os anjos o tratam com toda reverência, com todo temor. Observe, lembre de Isaías 6 e a atitude dos anjos diante do trono de Deus. Eles temiam tanto ao Senhor Deus, tanto que mesmo próximos do trono do Senhor Deus, eles cobriam os pés em sinal de reverência e os próprios olhos, eles não olhavam diretamente para Deus, tamanha a sua santidade. E o nosso Cristo assentou-se no trono de Deus. Os seres celestiais se dobram diante dele. Como nós tratamos ao Senhor Jesus Cristo? Às vezes, meus irmãos, eu sei que pode dar até vontade de pedir intervenção do Estado. Eu sei que para cada cristão que realmente zela pelo nome de Deus, é revoltante você, de repente, saber aí de uma notícia no Instagram, no YouTube, não sei, e você, de repente, ver um vídeo, uma polêmica, não é, de um show aqui no Nordeste ou do lado sul do Brasil, de um cantor que estava ali aproveitando para provocar os cristãos zombando do nome de Cristo. Às vezes dá revolta e você fica pensando assim, nós vamos fazer um baixo-assinado, ou então vamos reclamar com o Estado para que o Estado tome uma posição. E olha, em alguma medida nós podemos fazer isso porque existem leis, não é, por exemplo, contra o vilipêndio. Mas a questão é que se nós vamos transferir isso para o Estado, estamos dizendo que essa tarefa não é nossa. Deus não mandou o Estado agir assim. O Estado tem funções mínimas. Ele ordenou a nós praticarmos boas obras e glorificarmos a Ele. Nós é que somos chamados para isso. Nós não podemos terceirizar isso para o Estado. Não dá para exigir que o Estado honre o nome de Deus assim. Não dá para poder pedir, agora, a partir de agora haverá uma lei, não é, que vai punir cidadãos que não respeitam o nome de Cristo. Se alguém for pego tirando onda com alguma igreja, se alguém for pego, fala o nome do Senhor Jesus com piada, com bobagem, vai ser preso. Não, não é assim que tem que funcionar, não funciona assim. Esse é o mundo real, não é desse jeito. Então a questão central somos nós. Como é que nós tratamos o nome de Deus? O máximo que devemos fazer em relação a tudo isso é, pelo nosso testemunho de respeito ao nome de Deus, pessoas serem constrangidas, pela graça de Deus, a também respeitar esse nome. Porque se nós respeitamos, as pessoas podem ser muitas vezes inclinadas a respeitar também. Não porque creem no Senhor, mas porque estão vendo o nosso apreço, o nosso temor, o nosso respeito pelo nome de Deus. Sabe que não estão brincando com religião, com a nossa religião. A degradação de nossa sociedade é um sintoma de uma influência baixa do verdadeiro cristianismo. A pergunta então é, e agora? Porque, Senhor, nós falhamos tanto nisso. Se vamos fazer uma análise de nosso contexto cultural e perceber como o nosso país, como o Ocidente é devasso e depravado, a consequência ou o porquê disso é a falta de cristianismo verdadeiro. E agora? Isso é uma evidência que nós falhamos, em muitos aspectos. Deus, esse é o nosso alívio, irmãos. Deus não permitirá que o seu nome seja envergonhado. E este é o nosso alívio como cristãos. Ouçam com atenção isso. O que Deus diz em sua palavra. Porque embora tenhamos falhado, o zelo de Deus pela sua própria glória, pela glória do seu nome, é a nossa salvação. Ele poderia ter destruído Israel. Não faltou motivos. Não faltaram motivos. Ele poderia destruir Israel, mas não fez. Puniu o povo, mas preservou o remanescente fiel, para levar à frente a sua promessa, aquilo que havia dito ao seu povo. E o Senhor é quem está dizendo isso. Ele é que é zeloso pelo seu nome. E por amor ao seu próprio nome, que é um nome glorioso, é que ele salva o seu povo. É que ele mantém a sua promessa. Isaías 48, versos 9 a 11, ouçam com atenção o que o Senhor disse por meio do profeta. Ouçam, olha, por amor do meu nome, é o Senhor falando por meio do profeta, por amor do meu nome, retardarei a minha ira.
e por amor do meu louvor me refrearei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Ouçam a ênfase do verso 11. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não darei a outra. Esse é o zelo de Deus pelo seu nome. Ele zela pelo seu nome. Ele faz tudo para a glória do seu nome. No texto base de Ezequiel 36, a partir do verso 20, ele diz, lembrando aos irmãos, chegando aos gentios, para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles, estes são o povo do Senhor e saíram de sua terra. Ouçam o que o Senhor diz agora, verso 21, mas eu os poupei por amor do meu santo nome. Vocês percebem isso? Deus dizendo ao seu povo, olha, eu poupei vocês por amor ao meu nome. Por amor a mim, foi que eu poupei vocês. Que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isso. É enfático aqui, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. O Senhor foi claro, dizendo bem assim, olha, eu não estou poupando vocês porque vocês merecem, não. Eu não estou prometendo um futuro glorioso a vocês porque vocês são bons e vocês me honraram. Não, vocês profanaram meu nome, mas por amor ao meu nome, porque eu jurei, porque eu prometi, eu vou restaurar vocês. Verso 23. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Essas palavras do Senhor, meus irmãos, são palavras duras. São palavras pesadas de Deus para o seu povo. Ele afirmou, não é por vocês, não é por amor a vocês, porque nós profanamos o nome do Senhor. E ele disse que ele não teria por inocente quem tomasse o seu nome em vão. Foi o que ele disse. Não é? E ele é digno e glorioso para falar isso. Por que eu não posso dizer isso de mim mesmo? Eu não posso falar. Eu faço tudo para a glória do meu nome. Por que eu não posso falar isso? Porque isso me tornaria um narcisista, um tipo de Hitler maluco. Porque eu não sou digno. Quem eu sou? Um pecador. Mas Deus pode falar isso de si mesmo, porque Ele é totalmente digno. Quem é como o Senhor? Ninguém. Por isso Ele defende a glória do seu nome acima de tudo. Não é? E Ele disse que Ele não permitiria que o seu nome fosse profanado, e por isso Ele poupou o seu grande nome. Foi o que Ele fez. E nisso, no amor de Deus pelo seu próprio nome, é que nós fomos libertos. No amor de Deus pelo seu nome, é que fomos eleitos e salvos em Jesus Cristo. Porque Deus faz tudo para a glória do seu nome. A fidelidade de Deus ao seu nome, a sua glória, é o que nos garante e nos mantém neste mundo, meus irmãos. Pois Cristo foi enviado por conta disso. Porque Deus não deixaria seu nome ser envergonhado. Deus não deixaria que o mundo visse o povo do Senhor, o povo da aliança, como algo inacabado. Deus não permitiria que o mundo olhasse para a igreja e dissesse bem assim, tá vendo aí, ó? Não passa de uma religiãozinha que não tem diferença nenhuma das outras. Deus não permitiria isso. É por isso que, por mais que o mundo tenha demonstrado ódio contra a igreja e tentado matar cristãos desde o começo, nunca ninguém pôde barrar a igreja. Nós podemos até estar no fim da era cristã e a influência nossa como cristãos se acabar no mundo. Não espere o melhor, não. Mesmo assim, a igreja permanecerá, porque Deus é fiel ao que Ele prometeu. E Ele honra o seu próprio nome. É por isso que estamos aqui. Deus, então, não deixa o mundo olhar para a igreja como algo que não funciona, que não funcionou, que não terá um fim glorioso. É como 2 Timóteo 2:13, Paulo diz, se somos infiéis, porque somos, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus não nega a si mesmo, Ele é fiel, Ele é santo e Ele mantém a sua promessa. É por isso que cantamos no Salmo 124.
Não fosse Deus que o diga a Israel. Não é? E é por isso que também cantamos, ou lemos o Salmo 115, verso 1 a 3. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. É isso que o Senhor diz. Este, então, é o nosso grande alívio. É o nosso socorro que nós falamos no início, que está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Esse é o nosso socorro. Não é? É o socorro que nós temos do Senhor. Eu quero, então, concluir dizendo aos irmãos que alívio que recebemos de Deus por causa de Cristo, por causa do seu nome glorioso que não será profanado, que Ele honrará, meus irmãos. E no final de tudo, todos, sem exceção, se dobrarão ao nome que está acima de todo nome. Sem exceção. Todos. Há aqueles que hoje se dobram porque creem no Senhor Jesus, mas há aqueles também que serão dobrados à força, sem crer mesmo, porque Ele é digno e Rei, Todo-Poderoso. Por isso, devemos nos esforçar, meus irmãos, por amor ao nome de Deus. Levemos a sério o terceiro mandamento. Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Por isso mesmo, entendam a profundidade e o peso dessas palavras. Deus disse que não tomaria por inocente quem usar seu nome em vão. E Ele é fiel, Ele não nega a si mesmo. E Deus não deixa para lá. Ele não deixou para lá, de jeito nenhum deixou para lá. Por isso Cristo morreu. É sobre Cristo que Deus, o Pai, diz: este é meu Filho amado a quem me comprazo. Mas este Filho amado, que glorificou o nome do Pai, estava na cruz do Calvário, pagando pela profanação que é nossa. Pagando pelas vezes que nós não honramos o nome de Deus. Nós tomamos o nome do Senhor em vão, mas Cristo, o Filho perfeito de Deus, que nunca tomou o nome do Senhor em vão, pelo contrário, honrou. Estava pagando como se ele tivesse profanado o nome do Senhor Deus. E nós sabemos que nada ele fez. Ele, sendo inocente, foi tratado como culpado, porque nós não honramos o nome de Deus. Ele disse e ele cumpriu. Lembremos que pertencemos a Deus, que somos seus filhos por meio de Cristo. E lembremos do grande amor de Deus por nós, porque Ele nos dá a motivação correta quando nos ensina que mesmo sendo pecadores, Ele, o Todo-Poderoso, colocou o seu nome sobre nós. Sou um miserável pecador, mas pela graça pertenço a Deus. Esse é o nosso alívio. O nome do Senhor está sobre nós. Venhamos confiar nesta graça bendita do Senhor e venhamos procurar honrar esse nome que é santo em nossas vidas. Amém? Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.